Estamos falando sobre o Sermão da Montanha. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre a verdadeira felicidade. Falamos que você pode ser feliz e que a nossa felicidade não depende do outro. A nossa felicidade depende de nós mesmos e de quem habita e mora dentro de nós, quem nós convidamos para fazer parte da nossa vida, que é Jesus. Então a sua felicidade não depende das suas posses. Felicidade não é sobre ter, felicidade é sobre ser. Nós falamos de tanta coisa importante como fidelidade, né? O que Deus espera de nós, o nosso casamento, concernente à fidelidade. E hoje nós vamos falar sobre novos ciclos a partir de uma maturidade que a gente consegue adquirir. Entenda, maturidade nem sempre tem a ver com idade. Existem pessoas mais novas que têm mais maturidade do que algumas mais velhas. Mas o tempo, ele pode ser um fator que te ajudará a adquirir a maturidade. A maturidade é necessária. Hoje nós falamos muito sobre inteligência emocional, aquilo que a Bíblia chama de domínio próprio. Nós precisamos ter inteligência emocional no momento que você está tomado de uma emoção, como a raiva, por exemplo. Se você não tiver inteligência emocional, se você não tiver domínio próprio, você pode acabar rompendo algo que não deveria romper, pelo calor da emoção. Então a maturidade consegue fazer com que a gente possa colocar as coisas no seu devido lugar e ter uma vida equilibrada. Se eu pudesse te dar um conselho hoje, eu não gosto de conselho porque na maioria das vezes os conselhos que você recebe você não segue. Boa noite. Não é assim? A maioria dos conselhos que a gente recebe, a gente não faz. Isso quando a gente não quer pedir um conselho para alguém, induzindo a pessoa a dar a resposta que nós queremos. A pessoa já chega com uma história para você, com uma narrativa, para dizer, olha, o pastor Henrique, o pastor Bruno, ele faz isso. E eu falo, nossa, mas do jeito que ela contou, não tem como não acreditar nela, a Bruna tem verdade. Mas quando você vai escutar o outro lado da história, você vai ver que a errada é a Bruna. E que na verdade cada um tem um pouco de razão, ou seja, nem ele está certo, nem ela está igual a Dilma agora. Lembrei da Dilma. Você também lembrou. Mas a maturidade nós conseguimos fazer isso com a maturidade. E cada ciclo da nossa vida é um aprendizado. Eu liguei para minha mãe um dia antes do meu aniversário e falei, mãe, me conta um pouquinho como que foi. Você tem que saber das suas origens. Você tem que procurar saber de onde você veio, de onde veio seus pais, qual foi a cultura que eles cresceram, que estão inseridos, seus avós, bisavós. É importante você saber isso. Eu liguei e falei, mãe, me conta um pouco sobre o dia do meu nascimento, como que foi a gravidez? Henrique, a gravidez foi tranquila, tive coisas normais, enjoos, vômitos, normal, nada assim, você sempre foi muito educado, desde o ventre. Eu falei, tá, e me conta sobre o dia que eu nasci. Você nasceu em uma sexta-feira, 13h. Naquele tempo, Henrique, as pessoas não podiam ficar com a gente no hospital. Então eu fiquei sozinha. E eu me lembro que tempos antes de ganhar você, eu estava ajudando as enfermeiras a passar pano no quarto, a limpar o quarto. E minha mãe, nós somos 4 irmãos na minha casa, os 4 foram de parto normal. E segundo ela, quem fez o meu parto foi o Dr. Moisés, que já faleceu. E diz ela que não sofreu muito. Não teve muitas horas de trabalho de parto, foi tranquilo. Eu sempre não dei trabalho para ela. Então, ela falou assim comigo. Eu falei, mãe, mas e aí, como que foi? Não, Henrique, foi uma surpresa. Eu falei, como assim, surpresa? Que surpresa? Não, porque foi uma surpresa saber que era você. Eu falei, não entendi. Ela falou, Henrique, naquele tempo, a gente tinha ultrassom, mas a gente não tinha acesso. Não tinha acesso a SUS, era muito caro para a gente. Falei, que coisa louca, então você não sabia que eu era homem. Ele falou, não sabia. Mas como que só fazia com enxoval? Ele falou, que enxoval, Henrique? Tinha enxoval não. Aí, tá gritando ali, é desse jeito. Não tinha enxoval não, Henrique. A gente ganhava as coisas. Mas como assim? O que só levou para o hospital? Eu levei roupa amarela, branca, azul, rosa. Levei de tudo para lá. Que interessante. Falei, mãe, amamentei até quantos anos? Ela falou, até 3 anos. O pessoal que não sabe.
Até 3 anos. Ela disse que o meu irmão, o Márcio, se eu não estiver enganado, foi até os 6 ou 7 anos. Chegava, pegava um pão. Deixa eu continuar. Você que está aqui a primeira vez, não é stand-up. Vai ficar bom, daqui a pouco eu começo a falar da Bíblia. E eu falei, que coisa boa, que coisa maravilhosa. 30 anos então se passaram. 35 anos se passaram e aqui estamos nós. Eu gosto de falar de ciclos porque os ciclos de 7 anos são períodos de transformação da nossa vida, da vida humana. Cada ciclo de 7 anos, ou setênio, como alguns chamam, representa uma fase de desenvolvimento com desafios e aprendizagens. Na Bíblia, o número 7, em alguns contextos, representa perfeição, totalidade, santidade, conclusão, plenitude, intervenção divina. 7 são dias da semana, 7 são as notas musicais, tem tanta coisa. Mas o primeiro ciclo de 7 anos, que vai de 0 a 7, nessa fase, todo o seu aprendizado em relação ao mundo deve oportunizar o movimento livre, a corrida, as brincadeiras, deve permitir que a criança teste e conheça o seu corpo, seus limites e suas percepções de mundo. Por isso, o espaço físico é muito importante, bem como o espaço do pensar e do viver espiritual. Nós estamos morando em um lugar relativamente pequeno, e os nossos filhos estão sentindo muito, eles querem, falam, pai, tem que ter uma casa para nós. Nós saímos de uma casa muito grande, fomos para um lugar relativamente pequeno, e eles estão sofrendo com essa falta de espaço. Então esse é o período que a criança descobre o seu corpo, a mãozinha e tanta coisa. Já o período de 7, o próximo ciclo de 7 a 14 anos, o segundo ciclo marca a passagem de criança do mundo estritamente familiar para o mundo social. É nessa fase que a autoridade dos pais, também dos mestres, ganha um papel de importância, pois serão eles os mediadores do mundo no qual a criança será inserida. É importante verificar, no entanto, que a autoridade excessiva fará a criança ter uma visão cruel e pesada do mundo. Contudo, se a autoridade e a cobrança dos pais e professores é mais fluida e sem ressonância, a criança achará que o mundo é libertário. E isso fará com que ela tenha comportamentos. É, portanto, o papel dos adultos determinar a imagem de mundo que a criança terá. Provavelmente, possivelmente, tudo aquilo que você vive e a forma como você enxerga o mundo foi apresentado para você nesse período, entre os 7 e os 14 anos, em que a mente de uma criança é um HD limpo. É ali que os medos são transferíveis, são transferidos. Então, se a mãe tem medo de barata, quando ela vê uma barata, ela vai gritar. A criança não tem senso do perigo. Ela grita e fala, ah, barata. Tem homem também que tem medo de barata. Tem. Então, se você vê uma barata e grita com seu filho, você transferir esse medo. Medo de cachorro vai transferir esse medo. Medo de se arriscar, medo de vencer na vida, medo de empreender. Talvez a visão de mundo que você tem foi passada para você nesse tempo. É por isso que você tem que avaliar suas crenças, porque ou elas estão fazendo você avançar, ou elas estão te limitando. Todo homem não presta. Não, todo homem é muita gente, é 100%. Alguns homens não prestam. Como que eu tenho certeza disso? Porque eu sou um bom homem. Eu sou um bom marido. Quem fala isso é minha esposa. Ah, mas é porque eu já namorei uns 5 e nenhum deles prestaram. Não é o homem que não presta, é o dedo que é podre. Boa noite. Vocês estão aqui comigo? Seu dedo que está com algum problema. Então a visão de mundo que nos é apresentada é nessa faixa etária de idade. Já dos 14 aos 21 anos, essa é a fase em que a identidade começa a ser formada. É a fase em que não se quer os pais, professores e os outros adultos pegando no pé. Aqui o corpo já está formado e é quando acontecem as primeiras trocas com a sociedade. Quando chega nesse ciclo, o corpo já não necessita mais de tanto espaço. Espaço para eles é outra coisa, tem outro sentido. Mas aqui também é a fase do discernimento, é quando as escolhas de carreira e profissão são feitas. É a época do vestibular, do primeiro emprego, do início da liberdade e da vida econômica. É aqui que, entre os 14 e os 21, que a gente já não quer mais a presença dos pais perto da gente. Se você tem um filho entre 14
ali 18 anos, alguma coisa assim, 14, 15, 16, 17, principalmente. Deixa na escola, abraça, dá vários beijos e grita assim: tchau, do mamãe e do papai. Faz isso. Ô Júlio, eu queria que você fizesse isso com suas filhas. Você vai ver. Você, pai, pai. Mas quando é criança, 6, 7 anos, elas vão correndo atrás de você, elas te abraçam, coisa boa. Mas a gente já não quer mais. Eu lembro que na época, nessa idade, meu pai comprou um Del Rey. Alguém aqui se lembra do Del Rey? Lembra aí do Del Rey? Você ligava ele, parecia uma turbina de um avião. E a minha mãe toda feliz, abaixou o vidro e falou: ô filho, entra dentro do carro. Eu falei: não vou não, mãe. Não vou não. Meu amigo, aquilo ali para nós era um carrão, mas eu queria andar com meus amigos. O que você vai fazer, Henrique? A gente vai sair da igreja agora e comer caçarola. Era o que o dinheiro dava. À noite tinha um lugar que vendia uma caçarola gostosa. Tem alguém que gosta de caçarola? E arroz. Então a gente já não quer mais por perto, né? Por isso que a gente tem que valorizar essas fases. Está tudo certo. São os ciclos da vida. Já no quarto período de 7 anos, de 21 a 28, nesse período é comum as pessoas ganharem o mundo, ou seja, viverem novas experiências, conhecerem gente, lugares diferentes da família, da escola e da turma. Esse é um ciclo de emancipação em todos os níveis. Assim, é uma fase em que outros influenciam muito na tomada de decisões, pois a sociedade dirá o ritmo de vida de cada pessoa. Então, dos 21 aos 28 anos acontece a coisa mais importante, uma das mais importantes da vida do ser humano, a emancipação. E a emancipação é uma coisa boa. Algumas igrejas, denominações, quando ouvem essa palavra, eles ficam preocupados, porque a emancipação para eles é como se fosse uma divisão. Mas a emancipação é necessária para que os filhos já não fiquem mais dependendo dos pais. Por isso, se você tem mais de 21 anos e ainda mora com o papai e com a mamãe, eu não sei o que você está fazendo aí não. Está na hora de você procurar uma namorada, parar de levar ela para a cama e levar para o altar, e ser um homem de verdade. 21 anos? Não. 21 anos? Eu me casei com 21, Marina se casou com 18. 21 e 18 anos, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ô, coisa boa, casaria com essa mulher de novo. Melhor escolha da minha vida. Você tem que entender que a emancipação, ela é maravilhosa para você. É uma coisa boa para você. Você vai aprender a ter mais responsabilidade. Prepare os seus filhos para isso. Já falei com o Benjamin, eu oro, profetizo sobre a vida deles. Vai subir num altar virgem para a glória de Deus. Vai encontrar uma mulher maravilhosa para se casar, igual sua mãe, um pouquinho menos estressada. Vai casar. Vai ser feliz, Benjamin. Você vai namorar com 18 anos. Aí ele parou a oração e falou: pai, você começou a namorar com quantos? Eu falei: história para outro momento. Vai namorar com 18 anos, Benjamin. Com 20 eu não quero você e a Melanie dentro de casa mais não, porque ainda tem que dar muito rolê no mundo com sua mãe. 20 você vai dar linha. Se aparecer aqui na igreja namorando com 15, não vem tacar isso na minha cara não. Eu só estou tentando. Falo isso para você porque eu comecei a namorar cedo e trouxe muitas dores para a gente. A gente não tem muita noção do que está acontecendo. Então é a fase da emancipação. Coisa boa é a emancipação. As nossas igrejas sempre trabalharam no modelo de emancipação. Por quê? Porque a emancipação faz você não depender. Quando a gente for enviar o pastor Bruno e a pastora Bruna, nós vamos emancipar eles. Eu vou pastorear o coração deles, eu não vou pastorear a igreja deles. Fechou, pastor Bruno? Fechou, pastora Bruna? Não? Que é isso, Bruna? Você não quer ir embora daqui, não? Você vai. Vai. Você vai, Bruno? Não, mas se não for, nem eu te mando. Quando a gente for enviar o Michael Douglas e a Marina, nós vamos emancipar. Eu vou pastorear o coração deles. E eles vão gerir a igreja. Aproveitem o tempo que vocês estão comigo. Quando a gente for enviar a Júlio e o Michael... Não, Michael, imagina você pregando, cara. Você vai ter que colocar o nome de outra igreja lá, porque não vai combinar com mensageiros, não. Eu não vou falar o nome porque nós estamos ao vivo, aí vai pegar mal para mim. Então nós vamos enviar e pagar bem. Isso aí. Você sabe que o nosso time aqui do interno está crescendo, né? Isso é bom demais.
Daqui a pouco tem uma novidade maravilhosa para vocês aí. Boa, novidade boa, que vai dar um boomzão aqui na igreja, você vai ver. E nós temos o 6º período de 7, que é de 35 aos 42 anos, que é o que eu estou entrando. Geralmente é nesse período que surge necessidade de encontrar um propósito maior para a sua existência. Apesar das conquistas profissionais, financeiras e familiares, e mesmo estando aparentemente bem, as pessoas podem se sentir vazias e angustiadas. É bom já saber disso aqui. Muitas dúvidas da própria capacidade de manterem o que foi conquistado. É o momento de rever a história da vida, fazer um balanço. Muitos mudam de profissão ou iniciam uma segunda carreira nesse período. Mas eu acho que eu não vou mudar de profissão, não. Então, apesar de vontades, profissões e outras coisas mudarem a cada ciclo da nossa vida, princípios são eternos. Vou falar de novo. Princípios são eternos. Eles precisam ser cumpridos independentemente da fase da vida que você está vivendo. E eles não mudam com o passar dos anos. Então eu quero falar de alguns princípios para você cumprir e desfrutar no ciclo em que você está vivendo, de acordo com o Sermão da Montanha. Então o primeiro princípio, se você quiser, você pode até anotar. Primeiro princípio, invista no que é eterno. Invista no que é eterno. Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus capítulo 6, versículo 19, vai dizer: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Onde está o seu dinheiro? Aí está o seu coração. Se você é casado ou namora e vive dando chocolates para outra mulher, o seu coração não está na sua esposa ou na sua namorada. Está em outra pessoa. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde você coloca o seu dinheiro, revela a motivação de como anda o seu coração. Por isso é importante investir naquilo que é eterno. Eu vou te fazer uma pergunta: o que é eterno? Pessoas são eternas. Que coisa boa. Quando você investe na sua esposa, você está investindo naquilo que é eterno. Tem homem que não gosta quando eu falo, sabe, de investir na mulher. Tem uns que até saem da igreja, porque ele tem mamão no coração dele. O Deus dele é outro. Então, aprenda isso. Onde você coloca o seu dinheiro, revela a intenção do seu coração, a motivação do seu coração e onde está o seu coração. Isso significa que você não pode ter uma boa poupança, que você não pode ter dinheiro guardado? Claro que tem, você tem que ter. Está tudo certo. A Bíblia não é contra isso. Mas do que adianta você acumular? A Marina, a gente foi num velório esses dias, a Marina falou uma coisa interessante. Foi: Henrique, você reparou um negócio aqui no cemitério? Eu falei: não. Você reparou que o muro é baixo, não tem proteção? É um lugar que ninguém quer pular. Talvez tem gente que está lá dentro, Thaís, em que tinha casas que os muros eram altos, que tinha aquela cerca elétrica invisível, que tinha segurança protegendo a casa, que tinha cofre lá dentro, tinha tanta coisa, e agora foi parar no lugar que o muro é baixo e sem proteção, e ninguém quer pular lá dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você: sacrifique e desfruta. Qual que é o segredo? Do lado de cá não fala. Do lado de cá não... Meu Deus do céu. Alguém aqui fala é Libras que fala? É Libras? Eu não sei falar em Libras, mas eu sei fazer mímica. Qual foi a última frase que eu falei? Sacrificar. Sabe o que você está fazendo? Que é terrível, cara. Eles fizeram assim: sacrifica e desfruta. Nossa. Vou pregar para vocês aqui, ó. Para vocês também, vou pregar para vocês também. Vou pregar para vocês, não. Geralmente o povo de direita é um povo inteligente. Pois é. Então o segredo é sacrificar e desfrutar. O segredo é... Você não tem que só acumular. Tem gente que só acumula. Uma hora serve. Eu tenho alguém na minha família que uma hora serve. Se você abrir uma porta de um cômodo, de um quarto que tem lá na casa dela, lá, sai jogando trem para fora de casa, porque uma hora serve. Você não está nem precisando.
Aqui em Lagoa da Prata as pessoas têm a cultura de colocar as coisas para fora quando não querem mais, já percebeu? Fogão, geladeira, armário, não sei o que acontece com esse povo aqui. Eles colocam as coisas para fora. E aí tem gente que passa lá, tem um armário bom e fala, não, vou levar esse armário para casa. Nossa, tem um fogão, não, vou levar um fogão desse. Mas não está funcionando não, a gente faz funcionar, a gente faz arrumar. A gente arruma, faz funcionar. A pessoa só acumula. Isso não faz bem. Me lembro em um episódio em que você tem que aprender a ser generoso. Você tem que dar um dinheiro para alguém na rua, do nada. O povo aqui não sei. Você tem que do nada aprender a dar dinheiro para alguém na rua. Você tem que pagar a conta de alguém. Você está tomando um café na padaria lá, falou, fulano, deixa eu pagar o seu café hoje. Eu faço isso direto. Esses dias eu estava numa padaria, tinha alguém aqui que era da igreja. Aí eu falei, vou pagar o café. Vou pagar o café dessa pessoa. E aí chegou a pessoa lá, pastor de um lado, pastor do outro. Daqui a pouco estava todo mundo anunciando. Olha que você passa na rua, você pode falar, Henrique. Não tem problema não, não precisa anunciar não. Aí a pessoa, pastor. Eu falei, vou pagar a conta. A hora que eu olhei para trás, que eu vi a roupa que a mulher estava, eu falei, não vou pagar essa conta nada. Vou não. O que é o nome disso? Discernimento. Ela estava com a roupa que ela estava indo para a academia. Jesus amado, misericórdia. Eu falei, não vou não, o que vão pensar de mim aqui? Eu ia pagar da senhorinha que estava atrás também. Enrolou a senhorinha por causa dela. Tá vendo? Tem coisa que você faz na sua vida que você está prejudicando os outros. Então, você vai num restaurante, tem alguém, paga lá a conta de alguém, de quem você conhece, de quem você não conhece. Você vai ver que satisfação que você fica. De preferência que a pessoa não saiba que foi você. Vai chegar lá e pegar a conta dela, paga, pensa, mas avisa, viu? Falou, estou pagando aquela pessoa aqui, que coisa boa. Quando Deus resolveu recolher Gabriela, o Maicon chegou na minha casa e disse assim, paizão, as coisas que eu e Gabriela construímos juntos, não tem preço, tem valor. Sabe, eu não quero vender isso, eu quero dar tudo para você. Você pode chegar lá em casa e pegar tudo que você quiser. As coisas deles eram novinhas, tudo novinho. Falei, meu filho, eu não preciso de tudo. Eu posso trocar alguma coisa, eu posso pegar seu sofá. Aí nos deu umas cortinas bonitas que tinha lá. Mas aí tinha mesa, tinha tanta coisa. Que eu falei, filhão, eu não vou pegar tudo. Eu poderia ter pegado tudo que ele me deu. Ele falou, eu quero dar para pessoas que eu amo e tal. Eu falei, eu posso te ajudar a repartir isso aí com as pessoas? E aí eu peguei o sofá dele e o meu sofá, o que eu fiz? Vendi? Não. Eu ganhei um, por que eu não posso dar? Liguei para alguém e falou, meu sofá está excelente, você quer ele? É porque eu ganhei um novo. E com isso nós vamos dando sinais para Deus que Ele pode confiar suas riquezas a nós. Então comece fazendo coisas pequenas, daqui a pouco você está fazendo coisas grandiosas. Daqui a pouco nós estamos falando assim, vamos comprar o próximo lote da Mensageiros? Você vai fazer um Pix. Você só não vai fazer um Pix sozinho, porque todo mundo tem que participar. Aprenda isso, herança é o que você deixa para os seus filhos, mas legado é o que você deixa nos seus filhos. Herança é importante você deixar, mas o legado é mais importante, porque o legado, ele vai construir coisas poderosas nessa pessoa, porque tem pais que deixam heranças, grandes heranças para os seus filhos e arrumam problema para eles, porque eles não sabem administrar aquilo. Então, Deus vai colocar você para morar numa casa enorme. Que o povo aqui se manifestando. Deus vai colocar você para morar numa casa enorme, com uma área gourmet, com uma piscina grande, com uma sauna. Para você, sua esposa, seu esposo e os cachorrinhos? Ou você vai levar os amigos para lá? Porque não faz sentido. Não faz sentido. Você tem que aprender a desfrutar das coisas e permitir com que as pessoas desfrutem com você. Escute isso, você pode ter dinheiro e Deus vai te dar. Tem gente que não quer não, tá tudo bem, joga para o lado. Quem não quer não tem problema, quem quer receber fala, eu recebo. Você vai ser o próximo milionário dessa cidade. Por que a gente fala sobre isso aqui? Porque nós estamos na cidade dos milhões. Estamos na cidade dos milhões e nós queremos uma transferência de riquezas. Nós queremos, porque o dinheiro na nossa mão vai para o destino certo. Mas escute isso, Deus pode te dar e vai colocar na sua mão. Mas aprenda, o dinheiro compra casa, mas não compra um lar. O dinheiro compra cama, mas não compra sono. O dinheiro compra prazer e lazer, mas não compra felicidade. O dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. O dinheiro compra livro, mas não compra sabedoria.
O dinheiro compra crucifixo e imagem de escultura, mas não compra um Salvador. Tem gente que ama mais o dinheiro do que a própria família. Tem gente que ama mais o dinheiro do que o próprio Deus. Tem gente que negocia princípios e valores para poder lucrar mais. O produto que você vende na internet funciona mesmo? Porque se não funcionar, Deus vai te cobrar. Aquilo que você não domina vai dominar você. Cuidado, o tempo pode fazer você um avarento. Eu conheço muitas pessoas que começaram no pequeno com boas intenções, mas quando começou a mergulhar em coisa grande, se perdeu. Cuidado, preserve o seu coração. Escute, suas riquezas não estão naquilo que você possui, está naquelas coisas que você jamais trocaria por dinheiro. De novo, suas riquezas não estão naquilo que você possui, está naquelas que você jamais trocaria por dinheiro. Então o versículo termina dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou você se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Coloca uma coisa na sua cabeça: definitivamente o dinheiro é espiritual. Por causa deles, muitas pessoas fazem coisas tão loucas, e o seu coração fica dominado pela ganância. A partir do momento que eu tenho, começa a reter. Cuidado, isso pode se tornar um ídolo no seu coração. Tenho dito e falo novamente: o ídolo não é uma imagem de escultura que você coloca na estante da sua casa, é aquele que você coloca no centro do seu coração. É só eu colocar cada coisa nos seus devidos lugares. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você, segundo o Sermão da Montanha, é: troque suas lentes. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! A forma como você enxerga as coisas revela a qualidade do seu interior. Visita ao oftalmologista deve ser feita pelo menos uma vez ao ano, porque você precisa trocar suas lentes, senão fica tudo embaçado, você enxerga errado. Tem gente que vive apontando o dedo e falando do outro aquilo que está dentro dele. Não é sobre você. Uma vez eu vi um pastor dizendo uma coisa tão interessante. Ele reuniu lá algumas pessoas, foi fazer uma oração, deu a mão a uma mulher, e a mulher disse assim para ele: nossa pastor, eu vi a forma que você segurou minha mão. Ele disse assim para ela: você viu? Foi diferente? Foi. Então vamos lá falar na frente da minha esposa. Vamos lá para você poder falar para ela. Porque você não pode querer colocar a maldade no meu coração que está dentro do seu. Peguei na mão da sua mão como eu pego na mão de qualquer outra mulher, com respeito, mas o seu coração está cheio de maldade. Então geralmente quando algumas pessoas acusam você e apontam você, ela não está falando de você, ela está falando daquilo que está dentro dela. Essa maldade que está dentro, que ela vê nas pessoas, está dentro dela. Então troque as lentes a respeito inclusive da sua passagem aqui na terra. Escute isso: você não veio aqui na terra para ser salvo. Você veio aqui na terra para poder cumprir um propósito. Você sabe por que o Brasil, você sabe por que grande parte do mundo está essa baderna? Porque os crentes ficaram dentro da igreja. Você sabe por que tem coisa que está assim, sabe, que não transforma, que não muda, que vai de mal a pior? Porque os crentes estão dentro da igreja. O que a gente formou? A gente formou obreiro, a gente formou breira, a gente formou diácono, a gente formou diaconisa, nós formamos pastores e missionários, mas esquecemos de formar os médicos, esquecemos de formar os políticos, esquecemos ou deixamos de formar os desembargadores, esquecemos de colocar pessoas nas plataformas. Nós somos uma igreja para a sociedade, queremos estar nos montes de influência. A força de uma igreja não é medida pelo número de pessoas que se reúnem com ela no culto à noite ao domingo, mas pela forma que ela consegue impactar a cidade na segunda-feira. Você está aqui buscando palavras de sabedoria para poder impactar a vida de alguém. Você deveria acordar todos os dias de manhã e falar: Senhor, me conecte com alguém que o Senhor quer que eu ajude a transformar a vida dessa pessoa. O seu dia tem que fazer sentido. Você não pode simplesmente acordar naquela preguiça que você acorda, ir para o serviço, voltar para o almoço, depois voltar para casa, depois ficar essa vida. Não, sua vida tem que ser uma vida com propósito. Então é isso que nós queremos, formar as pessoas. Você tem que fazer você tem que pensar sobre algumas coisas. Quem acredita aqui que um dia nós seremos salvos? Não, eu já sou. Quem acredita que um dia vai para o céu?
Agora tem gente que ficou na dúvida. Você vai para o céu. Mas se o propósito de você vir aqui na terra fosse subir para o céu, quem aqui teve um encontro com Jesus e um dia aceitou Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver. Por que ele não te matou e levou naquele dia então? Se o seu propósito fosse só ser salvo, já deveria ter te levado. Quem aqui já recebeu o livramento de morte? Levanta a mão. Por que Deus te livrou da morte? Poderia ter te livrado. Se o seu propósito aqui na terra fosse só ser salvo, você está aqui para construir coisas poderosas. Vou falar de novo para o meu lado direito aqui, esse povo aqui. Você está aqui na terra para construir coisas poderosas. Deus te colocou nessa casa para você receber destino, para você receber sabedoria, para você chegar lá na sua esfera de influência e ser alguém diferente e começar a transformar o lugar que você está inserido, porque você é um cristão, logo a luz de Deus habita em você, e você é o tempero que o mundo precisa que se manifestem os filhos de Deus. Mude a visão sobre aquilo que tem preço e aquilo que tem valor para você. Benjamin tem um dinheiro, às vezes eu dou, o avô dá, a avó dá. E aí a gente, esses dias eu olhei lá, tinha lá uns R$200. Falei, ô Benjamin, vamos trocar esse dinheiro, filho? Está muito picado, muita notinha pequena. Mas vamos, pai. Peguei os R$200 do Benjamin, que tinha lá nota de 2, de 5, de 10, de 20. Aí eu dei 2 notas de 100 para ele. Ele olhou assim para mim. Ué, pai, estamos passando para trás, pai? Falei, não, filho, eu estou te dando 2 notas que valem por todas essas. Ele falou, não, está errado. Falei, Benjamin, você prefere essa nota de 100 ou 5 notas dessa de 10? Ele falou, eu prefiro 5 dessa aí, ó, que eu vou ter 5, pai, essa aqui eu vou ter só uma. Falei, filho, mas essa aqui tem mais valor do que essas 5 aqui. Tá, o que você precisa aprender com isso? Que tem coisa na sua vida que tem preço, mas não tem valor. E tem coisa que tem valor e não tem preço. Tem coisa que você não troca por dinheiro. Tem coisa na sua vida que o dinheiro não pode pagar. Me ofereça 10 milhões para você ver se eu troco a minha esposa. Não troco. Não a trocarei. Me ofereça uma boa proposta para poder pastorear outra igreja. Não apareça. Não troco. Por quê? Porque tem coisa que tem valor e não tem preço. A forma como seus pais, professores ou líderes falavam ou trataram você, ou falam e tratam você, é responsabilidade sua de como você vai receber isso. Aprenda a discernir as coisas, como que você vai receber, para você poder sair desse estado vitimista que às vezes você vive. Nossa, você emagreceu, fulano, você quer dizer que eu estava gordo? Não, eu te fiz um elogio. Nossa, fulano, você fica tão bem de branco, você quer falar que a roupa que eu estava ontem estava feia? Não, eu só quis te fazer um elogio. Porque as marcas que você tem, as crenças que você criou, os traumas que você criou, pode bloquear você de avançar para o próximo ciclo da sua vida. Então pense e estude sobre o seu passado, porque ele pode estar atrapalhando o seu presente e provavelmente pode comprometer o seu futuro. Quem aqui sabe o nome dos seus pais? Levanta a mão. Que bom. Quem aqui sabe o nome dos seus avós? Levante a mão. Quem aqui sabe o nome dos seus bisavós? Levante a mão. Ó, olha o tanto que já diminuiu, cara, dos bisavós. Olha só. Tataravô. Quem sabe? Nós somos a geração que não conhecemos a 4ª geração que nos pertence. Eu conversei com uma pessoa daqui da igreja esses dias. Eu falei, você é descendente de quem? Ela falou, de judeu. Eu falei, ó. Aí me perguntou, e você? Eu falei, de índio. Mas eu vim, foi do céu. Eu sou cidadão do céu. E vim com a mentalidade do reino para poder povoar a terra. Você tem que aprender sobre a sua origem. Porque talvez você está vivendo coisas que veio de lá. Mas ali não foi o seu começo. O seu começo foi no céu, projetado com Deus. E coisas poderosas para você poder viver. Se alguém matar um mosquito, vai atrás. Se alguém matar como é que a Melanie disse aquele dia?
Pedolongo, não sei. Ô pai, o pedolongo me mordeu. Falei, tem dente agora. Pigolongo. Ela voltou. Quem viu esse story meu que eu postei? O resto não viu? Não, coloca meu arroba aqui, meu filho. Esse povo da igreja não me segue. Tá aqui já, coisa boa. Eu gosto da frase que diz: o que você pensa determina o que Deus pode fazer. Oh, coisa boa. Então pense em coisas boas, porque isso pode determinar o que Deus pode fazer. Terceiro princípio para você: cultive o seu jardim. Diz a Bíblia, portanto, eu digo, Jesus dizendo: não se preocupe com sua própria vida, quanto o que você vai comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vai vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a você, homem de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero uma boa casa, eu quero um bom carro, eu quero viagens internacionais, eu quero uma boa conta bancária, eu quero que coisas aconteçam na minha vida. Tem anos que eu estou correndo atrás e não acontece. Talvez o princípio esteja invertido, a prioridade esteja invertida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. Para que você vai ficar pedindo coisas ao homem, sendo que você pode pedir para aquele que mora dentro dele? Para que você vai ficar atormentando e pregando para o seu marido, sendo que você pode conversar com quem mora dentro dele? Para que você vai ficar atormentando sua esposa, sendo que você pode conversar com quem mora dentro dela? Para que você vai ficar pedindo as coisas do prefeito e o vereador, sendo que o seu Deus é dono do ouro e da prata? Um prefeito e um vereador tem tanta coisa para fazer na cidade, você para de ir atrás deles pedir caminhão de terra? Caminhão de areia? Não, na Mensageiros não tem isso não, não tem. Não tem. Não tem. Eu senti um negócio estranho aí agora, um silêncio, um bloqueio, né? Nunca fui na prefeitura pedir nada. Para que eu vou pedir o prefeito, sendo que eu tenho Deus que é dono de todas as coisas? Eu estou a fim de ir atrás do prefeito e perguntar para ele: o que você está querendo fazer na cidade aí? Porque eu tenho empreendedor lá na igreja que está a fim de patrocinar. Essa é a nossa visão, a igreja impactando a cidade. Boa essa palavra? Então cultive o seu jardim, cuide dos seus pensamentos. Para que você vai ficar se preocupando com coisas que ainda não aconteceram? Guarde os seus pensamentos. Pensamentos produzem emoção, e a partir do momento que você vive aquela emoção, o seu corpo sofre uma reação. Ansiedade. Cuidado porque a ansiedade é uma preocupação. Eu estou me preocupando de algo ou com algo que ainda não aconteceu e que talvez não vá acontecer. Estatísticas dizem que 90% dos seus medos não vão acontecer. Estudos comprovam isso. Então eu fico me preocupando. Aprenda que você precisa colocar o medo no lugar certo, porque o medo é a fé no Deus errado, diz Bill Johnson. O medo tem o mesmo efeito da fé, sabia disso? Por quê? Porque se você está em um lugar que está muito escuro, começa a ver um negócio lá, colocar na sua cabeça, você acredita. Está muito escuro, você acha que viu uma coisa lá, aí você coloca na cabeça que você viu aquilo, você começa a ficar com medo. Por que você ficou com medo? Porque você está acreditando. O medo é a fé no Deus errado. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e falou: pastor, eu acordei de madrugada para orar, eu não estava passando um momento legal, então eu fui de fora da minha casa. Quando eu dobrei os meus joelhos, tinha um muro na minha frente, eu comecei a orar, fui orando, de repente, pastor, veio uma mão assim sobre mim na parede, com umas garras. Era uma sombra, sabe? A sombra de uma mão com umas garras.
E aquilo começou a tomar o coração dele. Ele falou: misericórdia, eu estou com medo do sangue de Jesus. Tem poder, sai daqui capeta, sai daqui demônio. Essa casa não te pertence, a minha vida não te pertence. Eu sou crente, eu sou cristão, aleluia. Quando eu criei coragem, eu olhei para trás, era uma folha de uma árvore. Não tinha demônio, não tinha capeta, não tinha nada. Era a folha muito grande de uma árvore, que estava assim, ó. Ou seja, a nossa mente tem o poder de produzir coisas que às vezes não está acontecendo. Então você tem que eliminar a fé, porque Deus não faz parceria com medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então por isso hoje você precisa tomar uma decisão de sonhar, projetar. E cuidar da sua mente, sonhar com coisas boas. Se tiver que ocupar a sua mente, ocupe com coisas maravilhosas. Decida pela fé ao invés do medo. Sonhe com sua família, mas sonhe coisas grandes com sua família. Vou falar de novo e aí você celebra. Sonhe coisas grandes com sua família. Sonhe com as suas viagens. Sonhe com o seu casamento. Está diminuindo, tem que aumentar esse negócio. Vou voltar de novo. Sonhe com a sua família. Sonhe com suas viagens. Sonhe com o seu casamento. Sonhe com o seu ministério. Sonhe com a igreja que você pertence. Mas sonhe grande, porque sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande. Você acessando coisas grandes. Eu gosto da frase de Augusto Cury que diz: se os seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, as suas metas serão limitadas, os seus alvos serão diminutos, a sua estrada será estreita, a sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Então sonha. Sonhe, porque os seus sonhos têm o poder de manter você vivo. Tem gente que já não tem mais perspectiva de futuro, porque não sonha. Quarto e último ponto. Ao lado direito, me surpreendeu. Esse lado de direito aqui já fez o Bem-vindo a Mensageiros? Todo mundo já? Já? Levanta a mão quem fez Bem-vindo a Mensageiros lá direito. Ah, rapaz, entendi, não mergulhar na cultura ainda não. A hora que eu vou te falar o que vai acontecer no Bem-vindo a Mensageiros, não, vou te contar depois. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. No caminho você encontrará pessoas verdadeiras e pessoas falsas. Cuidado, seus frutos podem revelar o grupo que elas pertencem. Não são as suas palavras apaixonadas que te levarão para o céu, mas a sua obediência em fazer a vontade de Deus.